A amizade entre a princesa Diana e Elton John foi uma conexão rara e bela, construída com base na compreensão mútua e no desejo compartilhado de fazer a diferença no mundo. Embora seu vínculo público trouxesse momentos de alegria e camaradagem, suas lutas particulares muitas vezes refletiam uma a outra de maneiras que o mundo jamais poderia imaginar. Desde a primeira dança espontânea até o desgosto do afastamento e a trágica reconciliação que chegou tarde demais, a história delas é uma história de lealdade, resiliência e o impacto duradouro do legado de uma mulher. Por meio de triunfos e tragédias, sua conexão não apenas moldou suas vidas, mas também deixou uma marca indelével na história. Tudo começou na festa de aniversário de 21 anos do príncipe Andrew, em 1981, que foi um grande evento para celebrar a riqueza da família. Havia lustres cintilantes e o som de conversas de alta classe no salão de baile. Mas a atmosfera era dolorosamente rígida. Os convidados seguiam as regras. Eles treinavam seus sorrisos e planejavam seus movimentos. Diana era linda e jovem, e faltavam apenas algumas semanas para se casar com o príncipe Charles. Mas ela era uma jovem que estava lidando com as enormes expectativas que surgiram com seu novo emprego, embora parecesse calma. Naquela época, Elton John já era uma estrela mundial, e por isso se destacava na rígida multidão da realeza. Ele era conhecido por usar roupas malucas e ter uma grande personalidade. Ele se sentiu sufocado ali. Ele estava lá por respeito aos seus laços com a família real, mas não pôde deixar de desejar um momento engraçado. Diana então se aproximou dele com um olhar brincalhão nos olhos. Quando a banda começou a tocar um alegre Charleston, Diana estendeu a mão para Elton, o que chocou todos na sala. O que veio a seguir foi mágico. Eles dançaram e riram como se fossem os únicos na sala quando entraram na pista. Sua espontaneidade quebrou a ordem da noite, o que fez com que as pessoas olhassem para eles de forma estranha ou desaprovadora. Diana viu isso como um momento de liberdade, uma pequena pausa nas regras da vida real. Para Elton, foi uma lição de que a felicidade e a conexão podem ser encontradas em lugares estranhos. Daquele momento em diante, eles se tornaram amigos muito próximos. Tornaram-se próximos porque ambos gostavam de coisas bobas na vida e encontravam conforto na companhia um do outro. Diana ainda estava se acostumando a ser vista pelo público, mas sentiu que Elton entendia o estresse de ser famoso. Enquanto isso, Elton respeitava a bondade de Diana e sua capacidade de se conectar com as pessoas em um nível profundo, embora ela fosse uma pessoa muito importante. Mas eles não eram apenas amigos porque riam e se divertiam juntos. Ambas tinham cicatrizes mentais que poucas pessoas conseguiam entender. Diana estava tentando aceitar o fato de que estava noiva de Charles. O relacionamento deles havia sido conturbado desde o início, com distanciamento mental e mal-entendidos. O conto de fadas que lhe era contado estava se tornando cada vez mais parecido com uma gaiola de ouro para ela. Elton, por outro lado, estava lidando com problemas pessoais, como o abuso de drogas e as fortes pressões da fama. Eles se tornaram mais próximos nos anos seguintes. Eles sempre se falavam ao telefone até tarde da noite, e Diana ligava para Elton com frequência para falar sobre seus problemas. Ela era honesta sobre suas preocupações, sua raiva e seus desafios com a bulimia, que era causada pelas expectativas irrealistas estabelecidas pela mídia e pela família real. Elton ouviu sem julgar e mostrou que entendia e tinha empatia. O mundo esperava que ele fosse perfeito o tempo todo, então ele sabia como era se sentir preso às expectativas. Essas conversas com Elton eram mais do que apenas momentos para obter apoio, eram muito pessoais. Ele reconheceu em Diana um espelho de suas próprias falhas, e a amizade deles salvou a vida de ambos. Ela era a única pessoa que conseguia enxergar o verdadeiro Elton através de sua personalidade chamativa no palco. Diana encontrou alguém com quem podia conversar sobre seus problemas, que não a via apenas como uma princesa, mas como uma pessoa que tentava encontrar seu lugar em um mundo que muitas vezes era cruel. O mundo viu o relacionamento deles se fortalecer quando se tornaram públicos juntos. A amizade deles era clara sempre que estavam juntos, seja se divertindo em um evento beneficente ou indo a uma festa chique. Dito isso, a parceria entre eles era muito mais complicada do que os sorrisos e as ondas faziam parecer. A vida de Diana estava ficando cada vez mais difícil. Seu casamento com Charles estava desmoronando. Seus problemas de saúde mental estavam piorando e o estresse de ser uma princesa era demais para ela. Mesmo com todos esses problemas, Diana continuou a se fortalecer com sua amizade com Elton.
Ele era uma das poucas pessoas que ela achava que realmente a compreendia, e o tempo que passavam juntos lhe dava a sensação de estabilidade que ela estava procurando desde o início. No entanto, à medida que o vínculo entre eles crescia, também cresciam as forças externas que queriam separá-los. A fama crescente de Diana e sua disposição em quebrar as regras reais estavam começando a deixar as coisas tensas em seu casamento e na família real como um todo. Elton, por outro lado, tinha seus próprios problemas. Ele passou por momentos difíceis na década de 1980, porque estava lutando contra o abuso de drogas e tentando manter sua imagem pública. Entretanto, sua amizade com Diana permaneceu forte durante todo esse tempo, um raro ponto positivo em uma época sombria. Quando a década chegou ao fim, a amizade deles mostrou como é importante manter-se conectado mesmo quando as coisas estão difíceis. Diana era famosa em todo o mundo por seu trabalho de caridade e sua capacidade de se conectar com pessoas comuns. Embora estivesse tendo problemas, Elton continuou a ser um dos artistas mais importantes de sua época. Eles pareciam imbatíveis quando estavam juntos e seu vínculo era forte. É claro que o estresse de suas próprias vidas estava piorando e as rachaduras estavam aparecendo. Eles já tinham problemas, mas o que eles não sabiam é que isso era apenas o começo. Como a vida de Diana deixou de ser divertida após seu casamento de conto de fadas e passou a ser complicada por ser uma princesa, seu relacionamento com Elton se fortaleceu. Em meados da década de 1980, Diana não era mais a jovem de olhos arregalados que entrou em um mundo mágico. Ela era um ícone mundial, respeitada por sua postura e gentileza, mas também estava passando por muitos problemas pessoais. Ela sentia a pressão do que a família real esperava dela, e estava cada vez mais difícil esconder as rachaduras em seu casamento com Charles. Para Elton, a ascensão de Diana à fama o fez se lembrar de alguns de seus próprios momentos em que as pessoas o amavam. Ele sabia como era difícil estar sob os olhos do público, onde todos observavam cada movimento seu e cada erro era piorado. A amizade deles nasceu de momentos em que ambos se sentiram vulneráveis, o que tornou o vínculo ainda mais forte. Eles frequentemente faziam piadas sobre como seus papéis na tela grande eram bobos, vendo um ao outro como uma rara chance de abandonar suas personalidades públicas e serem eles mesmos. Mas nos bastidores, os problemas de Diana estavam piorando. Na época, sua luta contra a bulimia era um segredo bem guardado, mas mostrava a pressão que ela sentia para ser perfeita. Durante as ligações telefônicas noturnas, ela contava a Elton sobre suas preocupações e raiva que não podia demonstrar às pessoas dentro dos muros do palácio. Para Diana, essas conversas honestas eram um salva-vidas e uma maneira de fugir da solidão que acompanhava o fato de ser uma princesa. Também era importante para Elton, que estava lidando com seus próprios problemas com drogas e saúde mental, que eles estivessem conectados. Era uma amizade baseada na compreensão e no apoio inabalável um ao outro. No final da década de 1980, o trabalho de Diana com instituições de caridade estava tornando-a ainda mais famosa. A opinião das pessoas sobre a rainha estava mudando, porque ela ia a hospitais, falava contra a AIDS e conseguia se conectar com pessoas de todas as classes sociais. Elton respeitava sua coragem e compaixão e sempre se manifestava em apoio às suas causas. Ele a via como mais do que apenas uma princesa. Ele a via como uma boa pessoa em um mundo onde as pessoas não se importam com nada. Mesmo assim, a amizade deles teve seus altos e baixos. À medida que a fama de Diana crescia, cresciam também os problemas em seu casamento e na família real. Charles foi criado no estilo tradicionalista da realeza, por isso era difícil para ele entender como a cordialidade pública de Diana se encaixava na imagem tranquila que se esperava da família real. Mesmo em eventos destinados a promover seu trabalho, ela era mais conhecida do que ele. Esse desequilíbrio dificultou as coisas no casamento de Diana e também com seus amigos. Com seu estilo chamativo e fortes opiniões políticas, Elton se tornou uma fonte de discórdia. Outros membros da família real achavam que o relacionamento deles poderia ser problemático, embora ele admirasse o desejo de Diana de questionar o status quo. Na década de 1980, a AIDS ainda era vista como um tema muito tabu. Portanto, o trabalho de Elton para chamar a atenção para o assunto era novo e controverso. Diana compartilhava a preocupação de Elton com os grupos subrepresentados e foi atraída pela confiança dele, mesmo que isso fosse contra a visão tradicional da realeza. Um projeto que era importante para Elton
colocou muita pressão sobre o vínculo deles. Ele estava fazendo um livro de mesa de café com fotos de pessoas famosas e lucros para arrecadar dinheiro para sua fundação contra a AIDS. Diana havia decidido escrever a introdução porque tinha grande interesse na causa. Esse ato teria chamado muita atenção para o projeto. Elton ficou entusiasmado porque sabia que sua participação daria mais credibilidade e compaixão a um problema sobre o qual muitas pessoas ainda não queriam falar. Porém, quando a ideia estava ganhando velocidade, Diana parou repentinamente de apoiá-la. Elton ficou chocado e magoado com a escolha dela, que teria sido influenciada por Charles e outros conselheiros da realeza. O rompimento repentino foi como uma traição ao homem que esteve ao lado dela nos piores momentos. Ele sabia que Diana estava sob muito estresse, mas o magoou muito perder o apoio dela em uma questão que era tão importante para ele. Diana sentia o mesmo em relação à sua decisão de se afastar. Ela se sentia dividida na maior parte do tempo porque tinha de equilibrar seu dever para com a família real e seu amor por Elton. Ela se afastou não porque se sentisse mal por causa de Elton, mas porque a casa estava controlando cada vez mais sua vida. No entanto, o impacto ainda foi grande. Eles pararam de se telefonar com a frequência de antes, e Elton podia sentir o vazio que a perda de Diana deixou em sua vida. As consequências tornaram as coisas difíceis para ambos. Os problemas pessoais de Diana continuavam a piorar, como o desmoronamento de seu casamento e o fato de a imprensa nunca parar de olhar para ela. Elton também estava passando por seus próprios problemas. Ele estava tendo dificuldade em descobrir como equilibrar sua dor pelo término do namoro com a compreensão do estresse que ela estava sofrendo. O relacionamento deles, que costumava lhes trazer conforto, agora parecia mais uma coisa que tinha de ceder por causa do rígido sistema real. Eles viveram suas vidas em paralelo, mas de maneiras diferentes, durante o início da década de 1990. O trabalho de Diana como defensora continuou a ganhar as manchetes, especialmente suas tentativas de tornar a AIDS um assunto menos tabu e sua viagem inovadora a Angola para chamar a atenção para as minas terrestres. Elton, por outro lado, colocou sua energia na música e na ação, usando sua fama para pedir mais compreensão e bondade. Embora estivessem distantes, ainda havia sinais de sua ligação. Elton sempre dizia coisas boas sobre Diana em entrevistas, e Diana continuava a se impressionar com o trabalho dele. Embora houvesse muito estresse entre eles, seu relacionamento sempre foi mais forte do que parecia. O amor e o respeito que tinham um pelo outro permaneciam fortes mesmo quando estavam calados. Eles estavam apenas esperando o momento certo para demonstrá-lo novamente. Eles não sabiam que os altos e baixos da vida logo os uniriam novamente de uma forma que não poderiam imaginar. Diana e Elton passaram por grandes mudanças no início da década de 1990. O divórcio de Diana não era mais um assunto particular, mas um espetáculo público que foi exibido nas primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro. Foi difícil para Elton lidar com seus problemas de dependência e com as responsabilidades de seu trabalho. Embora não fossem mais próximos, suas vidas continuaram a mostrar que ambos eram fortes. Cada um deles lidava com as constantes pressões da fama e das expectativas de maneira única. O espaço entre eles parecia uma mágoa sobre a qual não se falava. Elton sempre admirou a coragem e a bondade de Diana e ficou triste por não terem mais um vínculo forte. Diana também se sentiu triste ao perder uma amiga que havia sido uma rara fuga de sua vida louca. Ainda assim, os eventos que levaram à separação deles não foram totalmente explicados, criando um ar de incerteza que nenhuma das partes estava pronta para enfrentar. Diana fez muitos bons trabalhos para outras pessoas, mas também começou a encontrar uma nova personalidade fora da família real. Seu trabalho de conscientização sobre a AIDS tornou-se ainda mais conhecido, e ela foi notícia por suas ações gentis, como abraçar um paciente com AIDS enquanto estava no hospital. Essas ações desafiaram o estigma e mudaram a forma como as pessoas pensavam sobre a doença. Essa peça, que sempre foi importante para Elton, o fez pensar na mulher com quem havia dançado anos antes. Ele admirava a compaixão e a motivação dela. Ambos se preocupavam com essas questões, o que mostrava uma verdade inegável. Diana e Elton eram semelhantes, embora tivessem desentendimentos e problemas. Ambos sabiam o que era ser incompreendido e ter as pessoas olhando para eles com atenção, enquanto tentavam fazer uma mudança. Por mais que suas raízes fossem parecidas, ainda havia uma lacuna entre eles. Elton sempre foi honesto e não tinha medo de entrar em uma briga.
Ele sempre pensava na amizade deles a portas fechadas e se perguntava se algum dia voltariam a ser amigos. Os primeiros anos da década foram difíceis para Diana. Como sua separação de Charles era pública, ela recebeu ainda mais atenção da mídia e todos os detalhes de sua vida pessoal foram mostrados ao público. Essa atenção constante prejudicou sua saúde mental e fez com que ela se sentisse ainda mais sozinha no Royal Hospital, onde já estava há muito tempo. Apesar de todos esses problemas, ela permaneceu fiel ao seu objetivo de usar sua fama para o bem, mesmo que seus problemas pessoais tenham piorado. Elton, por outro lado, estava passando por sua própria mudança. Ele começou a reconstruir sua vida com um novo senso de propósito, depois de tomar medidas para lidar com seus problemas. Sua música continuou a emocionar pessoas em todo o mundo e ele se dedicou ainda mais a ajudar os outros. Quando Elton John criou a Elton John AIDS Foundation em 1992, ela se tornou uma parte fundamental de sua luta contra a vergonha que envolve a doença. Seu trabalho era muito parecido com o de Diana em vários aspectos. Ambos tentaram quebrar as regras sociais e chamar a atenção para problemas que geralmente eram mantidos em segredo. Embora não fossem mais próximos, eles ainda se respeitavam. Elton ficou tocado pela maneira destemida de Diana de romper barreiras e acompanhou seu trabalho de longe. Diana gostava da determinação de Elton e de como ele podia usar sua fama para melhorar as coisas. Mas o orgulho de ambos e os eventos que levaram à briga os mantiveram separados, e nenhum deles estava pronto para dar o primeiro passo para voltar a ficar juntos. O ponto de virada aconteceu em 1997, de uma forma terrível que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Gianni Versace era amigo de ambos, e sua morte os chocou e entristeceu. Isso mostrou como a vida é frágil. O estilista, que era amigo de Diana e Elton, trouxe muita alegria e inspiração para os dois. Sua grande personalidade espelhava a de Elton, e seu coração carinhoso ecoava o de Diana. Sua morte repentina os uniu pela primeira vez em anos, fazendo com que enfrentassem a tristeza e o silêncio que havia entre eles. Diana e Elton estavam sentados um ao lado do outro no funeral de Versace em Milão. Não havia muito tempo para conversar devido à seriedade do evento, mas a tristeza que compartilhavam dizia muito. Durante uma parte tranquila do funeral, Elton estendeu a mão e colocou-a sobre a de Diana. Foi um ato pequeno, mas que carregava o peso de anos de sentimentos que não haviam sido expressos. Foi um reconhecimento silencioso do vínculo que eles haviam compartilhado e da dor de estarem separados. Eles conversaram por um curto período de tempo após o culto. Suas palavras estavam misturadas com tristeza e felicidade. Diana disse a Elton que sentia muito por eles terem se separado, e ele lhe disse que a amizade deles sempre foi muito importante para ele. Foi um momento de paz que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos precisavam muito. Embora tenham ficado juntos por pouco tempo, foi o suficiente para trazer de volta o amor e a compreensão que sempre fizeram parte do relacionamento deles. Eles não tinham ideia de que essa seria a última vez que se dariam bem novamente. Algumas semanas depois, a morte de Diana em um terrível acidente de carro em Paris chocou o mundo inteiro. Pessoas de todo o mundo ficaram chocadas e tristes com a morte da mulher, que era conhecida como a princesa do povo. A notícia foi terrível para Elton. A mulher que havia sido uma inspiração para ele durante anos com sua bondade e força, não estava mais lá. Nos dias que se seguiram à sua morte, Elton sentiu como se tivesse perdido tudo. Ele sentiu que finalmente poderia seguir em frente depois que eles fizeram as pazes, mas isso piorou a dor de perdê-la tão rapidamente. Embora todos estivessem tristes, Elton estava determinado a honrar a memória de Diana de uma forma que mostrasse o quanto eles eram amigos e como ela havia mudado tantas vidas. Os dias após a morte de Diana foram repletos de tristeza e choque. Elton estava em choque porque o mundo havia perdido uma de suas maiores luzes, uma mulher cuja bondade havia ultrapassado todos os limites. Em sua mente, os eventos da recente reunião no funeral de Gianni Versace não paravam de voltar. Parecia um novo começo, uma chance de recuperar o que havia sido perdido. Agora, essa chance havia desaparecido para sempre. A enorme tristeza pública que se seguiu agravou ainda mais a dor de Elton. Flores, cartas e homenagens a Diana atravessaram os portões do Palácio de Kensington de uma forma nunca vista antes. As pessoas a viam como mais do que apenas uma princesa. Elas a viam como um sinal de humanidade e como alguém que podia conectar a realeza com a vida normal. O que as pessoas diziam sobre Elton era ao mesmo tempo
reconfortante e doloroso para ele. Isso me fez pensar no quanto Diana havia mudado as coisas, mas também me fez perceber o quanto ela faria falta. Quando os preparativos para o funeral de Diana começaram, Elton foi convidado a fazer algo muito pessoal, cantar um tributo durante a cerimônia. Foi uma honra, mas também uma tarefa difícil. Era um momento muito importante, e Elton teve dificuldade em encontrar as palavras certas para descrever o que sentia. Eles escolheram mudar a letra de Candle in uma música que foi escrita pela primeira vez para homenagear Marilyn Monroe, depois de conversar sobre ela com seu parceiro de longa data, Bernie. A nova versão, chamada Goodbye England's Rose, tornou-se um tributo a Diana e uma música que mostrava como todos estavam tristes com sua morte. No dia do culto, a abadia de Westminster estava repleta de pessoas importantes, pessoas famosas e membros da família real. Todos estavam lá para lamentar. O peso do momento pesava sobre Elton quando ele se sentou ao piano. O único som na igreja eram as primeiras notas da música. Estava tudo muito quieto. Sua voz cheia de emoção encheu a sala e as palavras Goodbye England's Rose, May you ever grow in... Adeus, Rosa da Inglaterra, que você cresça em nossos corações, atingiram todos os presentes. Foi mais do que apenas música. Foi uma declaração de cura sobre amor, perda e lembrança. Para Elton, o show não foi apenas uma honra. Foi uma maneira de se despedir de um amigo que foi muito importante para ele. As últimas notas ecoaram pela igreja, e os aplausos que se seguiram foram silenciosos, mas sinceros, mostrando a tristeza de todos que foram tocados pela vida de Diana. Do lado de fora, muitas pessoas se reuniram para assistir ao culto pelas TVs. Suas lágrimas mostravam o quanto elas se sentiam próximas da mulher que estava sendo homenageada. Candle in the Wind, de 1997, tornou-se uma das músicas mais populares de todos os tempos, e o dinheiro de suas vendas foi destinado às instituições de caridade de Diana. O sucesso da música foi um triste lembrete de como ela era importante, mas para Elton, nunca se tratou de elogios. Diana foi uma mulher que usou sua fama para trazer luz às partes mais sombrias do mundo, e essa foi uma maneira de honrar sua memória de uma forma que mostrava como ela vivia. Depois disso, Elton pensou cada vez mais na amizade deles nos meses seguintes. Era ao mesmo tempo confortável e triste lembrar o quanto eles riam, como conversavam abertamente e como compreendiam bem o estresse que sofriam. Em público, ele falava muito sobre Diana, não apenas como uma princesa, mas também como uma pessoa que havia sido muito gentil, mas mal compreendida. Por meio desses pensamentos, Elton percebeu que não era apenas seu trabalho lamentar a morte de Diana, mas também seu dever garantir que a memória dela continuasse viva. A vida de Elton mudou de várias maneiras após a morte de Diana. Isso o tornou ainda mais dedicado às questões pelas quais ambos lutaram, especialmente a conscientização sobre a AIDS. Ele continuou trabalhando por mais compreensão e bondade por meio da Elton John AIDS Foundation, muitas vezes obtendo ideias da corajosa defesa de Diana. Ele achava que o trabalho dela havia mostrado como desafiar as normas sociais e quebrar barreiras, e estava determinado a levar essa tocha adiante. Elton encontrou conforto em honrar a memória de Diana, mas sua amizade com a família real piorou com o tempo. A monarquia valorizava muito a privacidade, mas sua disposição de falar e lidar com problemas que outros evitavam ia contra isso. Elton frequentemente insinuava em entrevistas que Diana estava sob muita pressão na família real, chamando-a de presa em um sistema que não permitia que ela prosperasse. Esses comentários, que eram bem intencionados, pioraram as coisas entre ele e alguns membros da família real, especialmente o príncipe Charles. Embora houvesse estresse, Elton permaneceu fiel ao seu amor por Diana. Ele apoiou os filhos dela, William e Harry, enquanto eles aprendiam a viver sem a mãe. Ele sempre lhes dava conselhos e apoio. Em especial, sua amizade com Harry se fortaleceu com o passar dos anos. Elton viu em Harry traços do espírito selvagem de Diana. Quando Harry e Meghan Markle passaram por seus próprios problemas na família real, Elton foi um de seus maiores fãs e os apoiou enquanto tentavam trilhar seu próprio caminho. Proteger Harry e Meghan era mais do que apenas um dever para Elton, era uma maneira de honrar os ideais de Diana. Ele viu na jornada deles um espelho de seus próprios problemas e seu desejo de viver honestamente, mesmo tendo que lidar com muitos problemas. Por causa dessa ligação, ele estava determinado a se manifestar, mesmo que isso significasse ir contra o próprio grupo do qual Diana fazia parte. Os anos se passaram e Elton ainda pensava no que havia aprendido com Diana.
Diana. Ela lhe ensinou como é importante se preocupar com os outros, usar sua voz para fazer a diferença e permanecer fiel a si mesmo quando as coisas ficam difíceis. Algumas das coisas mais importantes que ele aprendeu moldaram não apenas seu ativismo, mas também sua música e seus relacionamentos. Embora a morte de Diana tenha magoado Elton profundamente, ele se consolou com o fato de que a influência dela viveria para sempre. O espírito de Diana continuou vivo no mundo por meio das causas pelas quais ela lutou, das pessoas que ajudou e das lembranças que deixou. E para Elton, garantir que o legado de Diana continuasse a existir não era apenas seu dever, mas também sua honra. Nos anos que se seguiram à morte de Diana, Elton continuou sendo um guardião inabalável de sua memória. Mesmo com o passar do tempo, ele não permitiu que a história dela se tornasse parte de uma versão limpa da história. A princesa Diana era mais do que apenas um nome para Elton. Ela era uma amiga que havia enfrentado dificuldades inimagináveis com bondade e graça. Seu principal objetivo era que todos se lembrassem dela por ser gentil, que era sua maior força. Quando Elton pensava na amizade deles, muitas vezes ele tinha uma noção melhor do estresse que Diana havia sofrido. Ele era honesto ao dizer que ela se sentia sozinha na família real e que isso afetava sua saúde mental. Esses pensamentos não tinham a intenção de prejudicar o governo. Eles tinham apenas a intenção de mostrar o quanto custa viver com suas regras rígidas. Diana era uma mulher que estava dividida entre o dever e a expressão, e o estresse de juntar essas duas coisas teve um efeito terrível sobre ela. As pessoas começaram a ver Diana de uma maneira diferente à medida que Elton compartilhava mais. Ela era mais do que apenas uma linda modelo que enfeitava capas de revistas. Ela era um sinal de força que havia usado sua dor para ajudar os outros e fazer a diferença. As palavras de Elton ajudaram a dar à sua memória um toque humano, revelando a mulher por trás da coroa, por trás dos mitos. Mas embora muitas pessoas tenham elogiado a honestidade de Elton, ela também foi criticada. Seus comentários sobre a participação da família real nos problemas de Diana causaram muitos problemas, especialmente com o príncipe Charles. Elton nunca disse que Charles era o culpado direto pela infelicidade de Diana, mas seus comentários incisivos sobre a rigidez da vida real deixaram claro o que ele sentia. Para Elton, falar não era deixar as pessoas com raiva, mas sim honrar a verdade e garantir que a memória de Diana permanecesse verdadeira. Quando Elton se manifestou em apoio a Harry e Meghan, a distância entre ele e a família real aumentou ainda mais. Quando as pessoas não gostaram do fato de o casal estar se afastando de suas funções reais, Elton se manifestou em apoio a eles, comparando-o aos problemas da própria Diana. Ele achava que a jornada deles mostrava a mesma bravura e motivação que haviam moldado a vida de Diana. A decisão de Elton de apoiá-los não foi apenas um sinal de lealdade, foi também uma forma de honrar os valores de bondade e honestidade de Diana. O vínculo entre Elton e Harry, em particular, ajudou os dois a se sentirem melhor. O príncipe mais jovem sempre pedia ajuda a Elton, pedindo dicas sobre como lidar com o estresse da vida pública. Elton tinha um ponto de vista único, porque tinha visto Diana lidar com problemas semelhantes. A amizade deles mostrava como o espírito de Diana continuava vivo, lembrando-nos de que seu impacto ainda afetava a vida daqueles que ela amava. Elton permaneceu forte mesmo quando seu apoio a Harry e Meghan o colocou em desacordo com a família real. Ele sempre se dedicou a honrar a memória de Diana e a ajudar seus filhos. Para Elton, o mais importante era contar a história de Diana de forma honesta e garantir que seus ideais continuassem a inspirar as pessoas. No final de sua vida, Elton pensou em Diana e nas lições que sua amizade com ela lhe ensinou. Foi ela quem lhe ensinou a força que vem da união com os outros em um nível profundamente humano. Essas lições foram muito importantes para ele e moldaram seu trabalho e seus relacionamentos. Elton levou o espírito de Diana consigo por meio de sua música, seu ativismo e a maneira como conversava com as pessoas na vida real. Ele fez isso seguindo o exemplo de Diana. Candle in the Wind, de 1997, ainda era uma forte lembrança de como eles eram próximos e de como Elton havia homenageado Diana da forma mais pública possível. Mas para ele, a verdadeira honra estava nos momentos mais calmos. As conversas que eles tinham, as risadas, a honra estava nos momentos mais calmos. As conversas que tiveram, as risadas que compartilharam e a compreensão que demonstraram um pelo outro. Essas lembranças eram o que tornava a amizade deles possível, e Elton amava mais essas partes de Diana. O mundo mudou com o tempo,
deixando a influência de Diana ainda mais forte. As pessoas ainda se comoviam com seu trabalho em prol de boas causas, sua capacidade de se relacionar com pessoas de todas as classes sociais e seu empenho em romper barreiras. Elton sempre pensava em como ela teria ficado feliz ao ver o quanto as coisas avançaram. De mais pessoas sabendo sobre a AIDS, a mais pessoas aceitando pessoas que costumavam estar do lado de fora. Ele sabia que Diana tinha sido muito importante para essas mudanças. Sua coragem tornou o mundo um lugar melhor para todos. Para Elton, a história de Diana mostrou como o sucesso pode ser complicado e como pode ser difícil viver sob os olhos do público. Mas também mostrou como a bondade e a compreensão podem ser poderosas com o passar do tempo. Diana deixou uma marca indelével no mundo por meio de suas batalhas e vitórias, e essa marca ainda era sentida muito tempo depois de sua morte. Sempre que Elton tinha algum tempo livre, ele pensava na primeira dança deles, na festa de aniversário do príncipe. Apesar de ter sido algo que eles fizeram na hora, isso levou a uma amizade que teria um grande impacto na vida de ambos. Esse momento, como muitos outros que eles compartilharam, trouxe-lhes conforto e alegria. Foi um lembrete de como eles eram próximos e como isso os ajudou a superar os momentos mais difíceis. Ele sabia que sua amizade com Diana tinha sido uma das melhores coisas de sua vida, quando pensava nisso. O que ela lhe ensinou foi a importância de se preocupar com os outros, defender aquilo em que você acredita e ser forte sendo você mesmo. Essas lições foram o que ela lhe deixou e ele pensava nelas todos os dias. Mesmo com o passar do tempo, e com as novas gerações aprendendo sobre a vida de Diana, Elton sempre a apoiou. Ele não falava sobre ela como uma santa ou uma figura. Em vez disso, ele falava como uma pessoa, uma amiga que havia lidado com problemas enormes, com muita graça. Elton não queria apenas se lembrar dela. Ele também queria ter certeza de que seus ideais continuariam a moldar o futuro. Diana deixou uma marca indelével no mundo que deixou para trás. Seu espírito foi entrelaçado em sua própria estrutura. Ela nunca teria partido de fato enquanto Elton estivesse lá para contar sua história. Diana mostrou que ser gentil, atencioso e honesto poderia fazer a diferença no mundo por meio de sua vida e de seu impacto. E Elton achava que essa era uma verdade que deveria ser contada sempre. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não deixe de assistir a mais vídeos no canal.